acabo fazendo um pouquinho depois, mas todo mundo entendeu, né? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Eu vou sempre estar marcando pra gente ter um controle de tempo, ok? Mas eu aviso vocês, eu vou fazer Vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, ó. Todo mundo escuta, né? Uhum. Então, Ai, quando eu peraí, fizer eu preciso mudar. ó, tá? Então, quando eu fizer um trum, então vocês já sabem que vocês estão em 15 minutos, ok? Não digo pra vocês fazerem assim. Vocês resumam, tá? Tipo, vocês já estudaram o conteúdo, então vocês falem o essencial, né? Se vocês já escutarem um trum, tá? Gente, dá pra ver minha tela quando eu faço assim? O que que aparece? Sim. Tá aparecendo Sim. tela. Tá Tá aparecendo a aparecendo sua as tela. duas telas, É, Bonnie, aquela Tá lá. aparecendo. Ah, tá. a Ficou sua muito. e a próxima, entendeu? Ô, Bonnie, quando ele estava apresentando antes, estava só o slide mesmo. Não sei se era É, isso que mas você o queria. problema é que daí eu tenho que ficar olhando pra cá. Daí Ah, não dá pra eu entendi. olhar pra câmera. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar daquele jeito, daí quando for pra mim apresentar, eu olho pra lá. Sem problemas, mano. Sem problemas, eu entendo. A gente entende. Querem começar? Sim. Peraí. Tá aparecendo? Tá? Uhum. Pode, quando você quiser começar, né? Beleza. Bom, gente, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos. O nosso trabalho é sobre síntese de catalisadores, precipitação e coprecipitação. Catalisadores máxicos. O nosso grupo é composto por eu, Ana Clara, Ana Luísa, João, o Matheus e a Rafaela. Bom, inicialmente nós temos dois tipos de catalisadores. Os catalisadores não suportados, os catalisadores suportados e os catalisadores não suportados. Os catalisadores suportados são aqueles em que a fase ativa está dispersa em um suporte inerte. E os mais utilizados são a sílica e a alumina. E nós temos também os catalisadores não suportados, que são catalisadores formados por uma única fase ativa, que são, em geral, óxido de metais de transição. Pode passar. Segundo a definição do livro do Figueiredo, em um catalisador mássico, toda a massa é constituída por substâncias ativas. E existem dois métodos principais de preparação desses catalisadores, que seria por precipitação e por coprecipitação. Pode passar, Ana. Precipitação. Consiste em obter uma fase sólida a partir de uma fase líquida. A formação desses precipitados, eles podem ser caracterizados por sólidos cristalinos ou sólidos amorfos, como a gente pode ver na figura abaixo. Então, o sólido cristalino apresentam uma estrutura ordenada e os sólidos amorfos uma estrutura mais desordenada. Pode passar. E esses precipitados, eles se formam em duas fases principais. A nucleação, que é a formação ou a indução desses núcleos dos cristais devido à interação das espécies na solução. E o crescimento, como o próprio nome diz, consiste no aumento do tamanho do núcleo, que ocorre na interfase sólido-líquido, e é determinado pelos parâmetros cinéticos. Já a coprecipitação... Pode passar. Já a coprecipitação, ela forma duas fases ativas. E ela é baseada em dois precursores diferentes e um agente precipitante. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um catalisador de cobre suportado por um trióxido de cromo. Então, nós temos duas soluções. Essas duas soluções são misturadas em quantidades estequiométricas e precipitado na presença desse agente precipitante, que no caso é o hidróxido de amônio. Então, aí tem a reação explicando como acontece, como forma.
Tá, então antes da gente falar da cinética para precipitação, a gente tem que pensar um pouco na condição de equilíbrio. Então, considerando uma reação genérica, onde um cátion e um ânion eles se juntam para formar essa precipitação sólida, esse equilíbrio ele pode ser expresso pela concentração do ânion vezes a concentração do cátion, e isso tem que ser maior que essa constante de solubilidade. Porque se fosse igual a essa constante de solubilidade, não teria essa precipitação. Então, quando é maior que a constante de solubilidade, acontece a precipitação. Pode passar. A gente pode definir uma razão S, sendo a concentração num ponto específico, sobre a concentração do soluto inicial. Então, quando essa concentração ela for igual a 1, essa solução ela vai ser saturada ali naquele ponto. Se ela for menor que 1, a solução vai ser insaturada, e se ela for maior que 1, a solução é supersaturada, e é onde a precipitação vai acontecer. Pode passar. Tem uma condição onde essa razão ela pode ser muito maior que 1. Então, além da precipitação, vai formar núcleos cristalinos homogêneos. Mas por que a gente está falando aqui de nucleação homogênea se é precipitação com catalisador? Porque ali no exemplo que eu mostrei da reação genérica, a gente não tinha o catalisador, era só a fase líquida. Para demonstrar aqui melhor no gráfico, a gente tem um gráfico de temperatura por concentração e a gente tem duas curvas, a curva A e a curva B. A curva A é para a constante de solubilidade saturada e a curva B é para a constante de solubilidade supersaturada. Na curva A, a gente vai ter o início da precipitação e o início da nucleação. Só que esses núcleos que eles vão formar, eles são metaestáveis. Então, eles precisam de uma certa energia para eles poderem se agrupar e formar os grãos, ficarem organizados. Já a partir dessa curva na curva da supersaturação, esses núcleos vai acontecer a precipitação, vai acontecer a nucleação e a energia vai ser termodinamicamente muito favorável. Então essa nucleação ela acontece muito espontânea. Daí vai ter um agrupamento desses núcleos e vai formar os grãos. Então a gente pode considerar dois caminhos. O caminho 1, numa temperatura constante. Então ele vai passar por essa curva de saturação, vai precipitar, vai formar a nucleação e parar no equilíbrio. Já no caminho 2, também com uma temperatura constante, só que com a temperatura diferente do caminho 1, ele vai passar por essa curva de saturação, vai começar a precipitação, a nucleação, e daí esses núcleos vão se organizar e vai começar a formação dos cristais, até atingir o equilíbrio. Bom, para entender agora a cinética de precipitação. A taxa de crescimento, ela é um processo físico-químico. Então, assim, os núcleos de cristais, eles vão estar crescendo na interface de solução sólida, mas isso é sempre lembrando que é para um processo com catalisador. Então, como a gente já viu, a taxa de crescimento, ela depende de entender a cinética. Durante o processo de nucleação, que é onde os núcleos são formados na fase homogênea, ele vai depender da concentração do soluto e da temperatura. Então, a gente vai ver no gráfico que no início ele vai ser bem lento e depois ele vai crescer exponencialmente até a concentração de supersaturação. Nesse gráfico, né, que é a taxa de crescimento dos núcleos em função da concentração, que é a taxa de crescimento, que é a concentração sobre a concentração inicial, é ali. Ela é bem pequena durante o período de indução, até o ponto de concentração supersaturado, que é esse S asterisco. Depois, ele cresce exponencialmente nessa curva sigmoidal. Se acontecer de diminuir a concentração do soluto, a taxa também vai diminuir. Pode passar. Essa taxa de crescimento, ela é uma reação de primeira ordem, que ela pode ser definida como RC é igual a K vezes a concentração, onde K é a constante cinética e C é a concentração de soluto. A constante cinética, ela pode ser definida como essa equação 2.
O ΔG, a gente vai estar falando aqui a nucleação, pode passar também. Que a gente vai rearranjar a equação substituindo 2 em 1. A concentração de soluto inicial vezes a constante cinética exponencial da energia livre de nucleação sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura, vezes o S, que é a razão das concentrações. A gente vai substituir isso na equação de projeto, a gente vai substituir a de taxa, né? Na equação de projeto para um reator batelada a um volume constante. Então, substituindo a equação 3, vai ficar ali. A 4, se a gente rearranjar, fica a equação 5, e integrando, a gente chega na equação 6. Mas a gente usa uma equação geral, pode passar também, que é uma taxa de nucleação, pode ser definida como essa equação 7 geral, que é a taxa inicial, que corresponde à saturação, vezes a concentração de supersaturação, que era exatamente aquele ponto do S asterisco que eu mostrei no gráfico, vezes o número de núcleos críticos que correspondem à supersaturação. Se a gente quiser aumentar essa precipitação, a gente pode ir adicionando grãos à solução. E eles vão aumentar, né? A concentração de soluto vai aumentar conforme aumenta os grãos. Daí, ela vai passar de uma concentração, de uma reação homogênea para uma heterogênea também. O número de cristais que estão presentes na solução, eles dependem do número de núcleos que foram formados na nucleação. Então, a taxa de crescimento desses cristais, que vai ser na equação 8, ela vai depender da difusão de íons na interface dessa solução sólido. Ela é dada pela equação 8. Esse KD é a constante de difusão. O N está ligado à saturação e ele pode variar de 1 a 2. E substituindo com a razão das concentrações, a gente chega na equação 9. Daí vai ser que a taxa vai ser a constante de difusão vezes o S menos 1 elevado a N, que pode estar variando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros de controle que influenciam na atividade do catalisador durante a preparação. O primeiro parâmetro é a influência do pH. O pH, ele altera a formação de complexos intermediários. Então, nessa figura, nós podemos ver que numa síntese de catalisadores à base de ouro, são formados vários complexos em várias faixas etárias de pH. Então, o pH de trabalho ele tem que ser sempre muito bem observado, porque a característica de cada catalisador depende da espécie química formada durante a preparação. Vou passar. Outro parâmetro de controle é a influência do tempo, a concentração e ciclos de impregnação. Existem concentrações máximas que podem ser depositadas na superfície. Quando nós queremos uma alta concentração, é impossível impregnar tudo de uma vez em um ciclo só. Então, podemos usar de 3 a 5 ciclos para impregnar a concentração desejada. E também a distribuição do material ela deve ser sempre homogênea. Pode deixar, pode ir lá na imagem. O tempo, ele influencia quando o suporte ele é pré-moldado. Aqui nós temos um suporte pré-moldado no formato cilíndrico, no tempo 0 e depois de 5 horas. No tempo 0, nós vemos aqui o perfil de concentração nos poros, e depois de 5 horas também vemos que a distribuição é bem melhor, né, depois de um certo tempo de impregnação. No gráfico abaixo, nós podemos ver que conforme aumenta o tempo de impregnação, também aumenta a concentração do precursor nos poros. Vou passar. Temos também a influência do suporte e da concentração de metal na redução. Os suportes, eles sustentam a fase ativa de um catalisador suportado, eles possuem alta área específica e porosidade, normalmente são pouco ativos na reação, eles afetam o tempo de vida, seletividade e sensibilidade ao envenenamento, entre outras características. Vou passar. Além do suporte, também temos a concentração do metal, que também influencia na redução. Nessa imagem, na letra B, nós temos um perfil típico de redução do hidróxido de níquel.
Em altas temperaturas, as espécies de NO, elas são mais difíceis de reduzir por causa da interação que tem com o suporte. Na letra A, a gente vê que os picos de redução mudam para temperaturas mais baixas, conforme ao aumento da concentração do metal. A curva A, ela representa o NO a granel. A letra B e C, na letra B nós temos uma concentração de 8% e na letra C de 16%. Então, a gente pode perceber que conforme aumenta a concentração do metal, é mais fácil de reduzir. Pode passar. Por fim, nós temos o efeito da temperatura e do tempo de reação. A temperatura, ela afeta principalmente em reações exotérmicas, afeta a estrutura e as propriedades texturais dos catalisadores, o que causa a desativação. A consequência de não se controlar a temperatura e o tempo são as modificações estruturais e a sinterização do catalisador. Como a gente já viu, a sinterização são formações de partículas maiores, a partir de partículas menores, com menor razão área-volume. E pode ser observada na análise do tamanho das partículas dos cristais, antes e depois da reação. Pode passar. Nesse gráfico, nós podemos ver que no tempo zero, essas partículas tinham um diâmetro de 72,2 ângstros, e depois de 5 horas, elas passaram por ter um diâmetro de 197 ângstros, o que indica que houve sinterização durante a preparação, e isso altera as características finais do catalisador. Não tô te escutando, Bonnie. Tava mutado, desculpa. Caramba. Perdão, desculpa. Então, para terminar aqui, eu trouxe alguns exemplos de catalisadores que podem ser obtidos pelo método de precipitação, né? Então, são vários os catalisadores que são obtidos por esse método, daí eu trouxe só alguns aqui só para mostrar. Então, o primeiro catalisador é o catalisador à base de cobre suportado. Então, o Maciel, em 2010, ele vai trazer o estudo desse catalisador de sério, com suporte de cobre, óxido de cobre suportado com sério, e ele faz por dois métodos, pelo método de coprecipitação e pelo método de deposição-precipitação, um catalisador aí. O outro catalisador que eu vou trazer de exemplo aqui foi estudado por Cordeiro em 2015, que é um catalisador de níquel suportado com alumina, eu acho que é o nome desse composto. E ele traz a síntese desse catalisador pelo método de coprecipitação também. Daí, o catalisador mais utilizado são os catalisadores suportados, os catalisadores à base de ferro. E esses catalisadores, eles são muito utilizados porque o ferro é um material abundante e é um material que a gente trabalha muito, é muito fácil para a gente minerar o ferro, e a gente usa muito eles como catalisador. Então, Yang, que são os pesquisadores, se eu não me engano, são coreanos, eles trouxeram um estudo de catalisador de ferro suportado com manganês, com cobre, com diversos outros aqui. Eu trouxe só alguns exemplos de catalisador. Todos eles foram pelo método de precipitação. Então, algumas aplicações para os catalisadores obtidos pelo método de precipitação. A primeira aplicação é a síntese de Fischer-Tropsch, que é uma síntese que está usada, que é muito utilizada até hoje para a produção de gasolina, querosene, gasóleo lubrificante, parafinas e graxas em geral. Então, ela é feita a partir do gás da síntese, que é o CO e o H2. E como que esse catalisador funciona? Esse catalisador, geralmente é um catalisador de ferro ou cobre, ele vai agir, o CO ele vai absorver na superfície desse catalisador, e por causa disso a reação vai ocorrer mais rápido, por causa dessa absorção. O catalisador vai favorecer. Outra aplicação é a síntese de Haber-Bosch, não sei falar, desculpa, ela vai produzir amônia a partir do gás natural. Primeiro vai ter um processo de produção do H2 a partir do metano, que é o gás natural,
metano em água vai reagir, vai produzir H2, e com esse H2 e o nitrogênio do ar, a gente vai produzir amônia. E daí, na presença de catalisador à base de ferro, que são os mais utilizados aqui, esse processo ele vai ocorrer. Esse processo ele demanda alta temperatura e alta pressão. Quando eu adiciono um catalisador de ferro ou de cobre, eu acho que também pode ser usado, ele vai requerir uma menor pressão, vai requerir algo mais ok para a gente trabalhar. Quanto mais baixa a pressão que a gente trabalha, obviamente não abaixo de 0 graus, é mais fácil para a gente trabalhar. Então, por isso, adicionar um catalisador é muito importante. Outro processo aqui é o processo de Fenton. Esse processo, ele é muito utilizado para o tratamento de efluentes. O que acontece? Você produz um radical hidroxila, e esse radical hidroxila, ele tem o potencial de oxidar vários poluentes que não são aceitos para você despejar. Por exemplo, se você vai despejar um resíduo industrial, você tem que trabalhar na oxidação de alguns poluentes para que eles não se tornem poluentes e você possa fazer a correta destinação desses resíduos. Então, esses catalisadores são utilizados à base de ferro, na presença de ferro, ou cobre também. Daí eu trouxe aqui alguns vídeos eu trouxe só uns vídeos rápidos aqui, eu vou passar, tem um vídeo que é maior, mas eu vou passar 2 vídeos rapidinho, que é explicando a reação de precipitação, só para mostrar como ocorre a reação de precipitação. Então, É bem clássica essa reação. é bem clássica a reação, só para mostrar como ocorre a reação de precipitação mesmo. Beleza, tem formação do precipitado aqui. Então, aqui eu também vou trazer daí o processo de Fischer-Tropsch. Esse vídeo é rapidinho. Você quer que eu transfira? Então, a reação aqui da cadeia de carbonos aqui. Formação dos hidrocarbonetos. Agora, para o processo de Haber-Bosch. Bom, esses daqui foram os nossos vídeos. Daí, basicamente essa foi a nossa apresentação. Daí aqui temos algumas referências que a gente utilizou, né? E é isto. Certinho, muito obrigada. Isso aí. Galera, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta para o grupo? Muito boa apresentação, gostei. Todos apresentaram muito bem. Boni meio nervoso, né, Boni? Você ficou meio nervoso, né, mano? Calma, mano, calma. Somos todos amiguinhos aqui, tá? Pior Ele que ficou meio... no ensaio eu não tava nervoso.
Não tava nervoso? Faz parte. Bonnie ficou um pouquinho nervoso, mas faz parte. Mas os demais apresentaram muito bem também. Bonnie se apresentou bem, sim, mas você ficou nervoso, deu pra perceber. Mas, ó, tamo aí. Gente, se apresentaram muito bem, velocidade de fala muito boa, entonação, assim, todo mundo tinha conhecimento do assunto, achei muito interessante. O videozinho primeiro que vocês mostraram, ele é super didático, é aquilo mesmo que acontece, de repente não tem nada, é líquido, 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 e de repente começa a formar os pequenos grãos. Se a gente tivesse no presencial, vocês iam fazer a precipitação e a coprecipitação utilizando o nióbio. Super clássico e super rapidinho, vocês conseguem até quantificar o quanto vocês conseguem produzir, dependendo da temperatura e da concentração. Uma pena, mas a base do método é essa. Todos entenderam? Entenderam? Eu tenho uma perguntinha para o grupo, bem rapidinho. Grupo, o que vocês acham, assim, depois de vocês terem estudado, qual que é a maior dificuldade dessa técnica? Se vocês forem para o laboratório, o que vocês acham que vai ser mais difícil? Eu acho que a maior dificuldade é que você tem que trabalhar com 2 líquidos. E são para você fazer para preparar o catalisador, eu acho. É bem difícil, a dificuldade de preparo. O que mais, gente? Eu não sei Quais? se isso. Que eu não tenho noção se pode ser. Enfim, vou falar. A temperatura influencia bastante ali. E quando você, por exemplo, quando você faz sem o catalisador homogêneo, você sabe certinho como que é a cinética. Mas quando você começa a acrescentar o catalisador, essa temperatura vai influenciar bastante, porque ele pode passar da fase saturada para supersaturada muito rápido. Exatamente, acho que um dos fatores principais. E o grande problema é o seguinte: geralmente o pessoal tem no laboratório aquela chapa de aquecimento de botão, assim, ó. Vocês já viram, né, galera? A síntese não dá certo, sabe por quê? É um dos grandes parâmetros, sim. É controle de parâmetros de síntese, tá? É geralmente temperatura e vocês terem certeza se isso realmente está. Se está acontecendo a nucleação na velocidade que vocês querem e desejam. Isso também é uma grande questão. Parabéns, grupo. Muito obrigada. E próximo grupo, galera. Salve. Nós mesmo, professor. É o Sol Gel agora, né? Sol Gel. Carolina, Matheus, Maiara, Pablo e o outro Matheus. Então vamos lá, galera. Vou começar a apresentação aqui já, professor. Deixa eu abrir aqui. Como vocês estão vendo aí? Normal, pode ir. Normal? Começar. Aham, tá ok. Pera lá, professora. Ok. Do grupo aí, tá todo mundo em condições? Boa. Todo mundo em condições, é engraçado. Pode ir, pá? Pode? Pode ir. Então, beleza, então. Boa tarde. A gente ficou responsável pela apresentação, né, da síntese de catalisadores Sol Gel, né? Catalisadores máxicos também, assim como o grupo passado. O grupo é composto pela Carolina Mussi, o Matheus De Rocco, a Maiara, o Pablo, sou eu, e o Matheus Pradilha. Então, um princípio básico, vale lembrar que esse método Sol Gel ele não se aplica só à síntese de catalisadores, mas ele se aplica a muitos outros meios para a obtenção de diversas espécies químicas. O termo Sol, ele faz alusão para definir uma dispersão coloidal, com partículas com um tamanho definido, de 1 a 100 nanômetros. E o gel faz, como o próprio nome diz, faz alusão a essa estrutura rígida formada por esses coloides ou cadeias poliméricas que vão imobilizar a fase líquida nos seus interstícios. O que acontece? Aqui nessas figuras a gente tem
a formação de colóides, de partículas grandes. Então, esses colóides, ou esses polímeros, eles vão se juntando entre si até formar esses interstícios aqui. Nesses interstícios vai estar o solvente, que na maioria, em grande parte dos casos, é água. Então, por isso que o gel tem aquele aspecto molhado, né? Você não sabe se ele é meio sólido ou se ele é aquoso. Então, a gente sabe que ele é uma estrutura bem hidratada. E, no caso, isso caracteriza a formação do gel. Aqui, de uma maneira bem simbólica, eu trouxe um fluxograma bem basiquinho, mostrando como que se dá esse processo. Então, nós temos os nossos precursores, na maioria dos casos são os organometálicos, né, que a gente tem aqui compostos metais orgânicos, alcóxidos, compostos orgânicos em geral. Caracterizado por uma dissolução, né, consequentemente a hidrólise, a quebra desses compostos, onde vai ocorrer uma solvatação do solvente nesses compostos, nesses precursores, e uma reação de policondensação vai acontecer para a formação dessas estruturas grandes. Aí a gente tem a formação desse sol, de colóide, né? De novo, também vai acontecer a condensação, formação de redes, como foi mostrado nessa última imagem aqui, formação dessas redes, formação do gel. Como é a obtenção de um processo sólido, então a gente pode fazer diversos outros tipos de operação para conseguir obter esses catalisadores na forma sólida. Aqui tem outro, um fluxograma bem simbólico para a gente ver aonde a gente pode parar. Por exemplo, tem os precursores, a formação aqui dos colóides, a formação do gel, e dependendo do tipo de operação que eu posso fazer aqui, eu posso obter os aerogéis, a partir de um tratamento térmico, obter uma cerâmica. A cerâmica ela é muito usada na indústria, né, como catalisador. Também eu posso, a partir da minha formação de gel aqui, fazer um processo de secagem, um processo de moagem para eu obter o pó, que na maioria os nossos catalisadores eles são obtidos, eles vêm dessa maneira, em formato de pó. E a gente pode obter através, composto a partir de filmes, fibras, enfim, são N tipos de reações que a gente pode chegar pelo método sol-gel para obter esses catalisadores. Eu vou falar um pouco sobre os parâmetros de controle. Então, como em toda reação, existem várias condições que a gente tem que levar em consideração para obter esses catalisadores. Como a natureza dos reagentes, a natureza do catalisador, o tipo e a quantidade do solvente que a gente vai preparar a reação, porque pouco solvente interfere, muito solvente também interfere, porque ele pode atuar como reagente, e o pH e a temperatura, que são os dois parâmetros que eu mais vou focar aqui agora. Pode passar, Pablo. Então, quando a gente fala em pH, nas reações de sol-gel, quando eu tenho pH ácido, há baixa quantidade de ânions, ou seja, menos moléculas vão ser substituídas. Para um pH básico, existe a dificuldade da condensação dos monômeros, só que temos géis com alta densidade. Porque esses géis formados no pH básico, eles apresentam partículas com diâmetros maiores pelo seu maior tempo de cura. E o intervalo mais usualmente usado, não, né? Mais usual é o intervalo de 5,4 e 7,6 de pH. E também, focando... Ô, Pablo, passa o slide para mim, por favor. Como existem diversos parâmetros de controle, eu quis pegar um artigo que falasse sobre a influência desses parâmetros em uma reação específica. Então, eu analisei
a influência de catalisadores ácidos básicos para a formação de géis orgânicos de resorcinol e formaldeído. Volta lá, Pablo, agora. Então, o catalisador, quando usado em grande quantidade, ele causa diminuição do tamanho das partículas e dos poros, porém, ele aumenta a velocidade, e desse trabalho a gente pôde concluir que existem sínteses com duplo catalisador. Primeiramente, é usado um catalisador básico e depois um catalisador ácido para a gente ter um rendimento melhor no final da reação. Aí pode passar, Pablo. Então, aqui tem 3 figuras comparando as faixas de pH. Esse R/C é a razão do resorcinol com o catalisador usado. Então, dá para concluir que em uma faixa de pH mais alto, ao aumentar quando a gente aumenta a razão, Ai, calma aí, professora, eu tô meio nervosa. Quando a gente aumenta a razão molar, Nossa, professora, eu tô muito nervosa, me desculpa. Calma, Carol. Respira aí, mulher. Bebe um copo d'água aí. Calma. Posso terminar depois, professora? Pode. Continuem os próximos. Pula os slides dela, então. Então, falando um pouquinho dos catalisadores, os catalisadores eles aumentam a velocidade da reação. Isso acontece porque eles formam compostos intermediários que acabam diminuindo a energia de ativação. Então, os catalisadores eles podem ser mássicos ou suportados. Os mássicos eles são constituídos somente pela fase ativa, enquanto os suportados, a fase ativa está distribuída na superfície de uma substância que pode ou não participar da reação. Pode passar. Então, a fase ativa é a substância que está catalisando a reação. Então, é a fase que apresenta atividade catalítica. O suporte, eles são os materiais que sustentam essa fase ativa e eles afetam a propriedade do catalisador. A vantagem de se utilizar um suporte é que eles aumentam a área superficial específica e eles evitam a sinterização. Pode passar. Então, a preparação dos catalisadores, ela vai influenciar o estado, a forma e a disposição final do catalisador. O principal objetivo é formar um catalisador que ele tenha uma alta atividade e seletividade. Então, isso vai envolver várias operações unitárias, como as transformações hidrotérmicas, lavagem, secagem. E no caso dos catalisadores suportados, é de grande importância a etapa da impregnação das espécies ativas, que vai ser 3 etapas: o contato do suporte com a solução, a secagem e a ativação do catalisador. Pode passar. Então, falando mais especificamente do processo sol-gel, ele é um processo que está sendo utilizado para preparar catalisadores metálicos suportados e suportes que tenham uma alta estabilidade térmica e uma alta resistência à desativação. Eles permitem uma maior flexibilidade no controle de propriedades, como o tamanho da partícula, a área específica, a distribuição do tamanho dos poros. E muitos autores eles falam que essa rota de sol-gel é uma melhor forma de dispersar os metais catalíticos em rede fina textura. Esse processo de sol-gel ele apresenta uma boa homogeneidade, um fácil controle de espessura e tem um custo relativamente baixo quando a gente compara com outros processos. Pode passar. Então, nesse slide tem 2 exemplos de catalisadores sintetizados pelo processo sol-gel, que é o catalisador de dióxido de titânio e o catalisador dióxido de zinco dopado com cobre. Os dois são utilizados no processo de fotocatálise
que é um processo que é utilizado como uma opção de tratamento para poluentes. Esse processo ele faz uso de um fotocatalisador, que visando catalisar as reações químicas, oxidando os compostos orgânicos, transformando em moléculas que sejam menos poluentes. Pode passar. Nesse quadro, a gente tem mais alguns exemplos de catalisadores que foram utilizados pelo método Sol-Gel e os resultados que foram obtidos. Por exemplo, nessa primeira linha, a gente tem o óxido de níquel e o dióxido de silício, que eles foram utilizados para a degradação da fotocatalítica do azul de metileno. Pode passar. E nesse outro quadro, ainda falando sobre os processos que foram os catalisadores utilizados pelo método Sol-Gel, a gente tem o níquel e o óxido de alumínio, que eles foram utilizados para a reforma a vapor do metano para a produção de um gás de síntese. Aí ele comenta que favoreceu a reação utilizando esse método. Pode passar. E mais um exemplo seria o paládio e o dióxido de titânio, que foi utilizado para reduzir o óxido nítrico com metano na produção de SO2. Pode passar. Oi, tá dando para ouvir? Bom, se tá dando para ouvir, eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades do processo Sol-Gel. Eu tentei trazer aqui um pouquinho de cada substância. Eu queria que cada uma delas fosse o mais diferente possível uma das outras, só que todas são obtidas através desse processo de Sol-Gel, igual o Pablo falou no começo, pode ser através de secagem ou através de algum tratamento térmico. Isso depende muito do que tem que ser obtido, né? Então, o primeiro produto que eu trouxe, que pode ser fabricado através do processo Sol-Gel, chama-se gel agarose em gel, ou gel de agarose, para esse processo que chama eletroforese. Para quem não sabe, esse processo acontece quando a gente, no caso, os biomédicos, né, depositam amostras sobre uma fina camada de gel, que é esse gel de agarose, que eles chamam de agar também, e através de um campo elétrico, as moléculas de diferentes cargas elétricas, tamanho e forma, elas se separam. Então, ocorre a separação das moléculas de DNA, RNA e proteínas para posterior análise, e uma das principais aplicações do processo Sol-Gel atualmente, que é para esse processo de eletroforese, para análise de moléculas. Aí o próximo, por favor. Nesse slide, eu coloquei algumas imagens de tipos de combustíveis nucleares que podem ser obtidos, né, através do processo de Sol-Gel, que são pequenas moléculas, né, nanomoléculas, novamente, igual o Pablo disse no começo, o diâmetro delas é muito pequeno. E os principais combustíveis nucleares que podem ser obtidos através desse processo são os dióxidos de urânio e de tório. Eles não são tão fáceis de serem produzidos, né, industrialmente, só que são tem mais vantagens de serem utilizados do que os combustíveis usuais que são empregados na indústria ou na obtenção de energia através do processo de fissão nuclear, porque eles geram menos vapor, menos gases no processo de fissão, da geração de energia, enfim. Eles geram menos resíduos, são combustíveis nucleares com menor teor residual. Aí o próximo, por favor. Esse aqui eu achei bem interessante, porque através da secagem de um gel, obtido através do processo Sol-Gel, através da secagem desse gel, podem ser obtidas diversas lentes. E eu destaquei aqui as lentes espelhos quentes e espelhos frios. O que são espelhos quentes e espelhos frios? Espelhos quentes são aquelas lentes que... Bom, todo mundo acho que já deve ter visto aquelas lentes que os fotógrafos profissionais geralmente colocam
ali na frente para tirar uma foto com um efeito diferenciado e tal. Essa espelho quente, o que significa? Que ela deixa passar toda a luz visível, só que ela reflete a luz infravermelha. Eu achei muito interessante, até coloquei uma foto aqui, ó, a parte de cima é quando utiliza-se esse espelho quente, que é obtido através do processo sol-gel, e a de baixo é quando não é utilizado essa lente. Aí também tem os espelhos frios, que é o inverso da espelho quente, ela reflete a luz visível e deixa passar a luz infravermelha. E geralmente ela é utilizada para algum tipo de sensor, aí depende muito do que a pessoa, do que o comprador, né, a pessoa que pediu para ser realizado esse processo vai utilizar esse sensor. Aí o próximo. Eu achei muito interessante também que o processo sol-gel pode, através desse processo, podem ser geradas cerâmicas bem resistentes. A principal aplicação é para materiais refratários, que vão em fornos, fornos industriais e de laboratório. Só que eu também achei bem legal que algumas dessas cerâmicas podem ser utilizadas para prótese odontológica, igual essa da imagem aqui, e também para algo que chama janelas eletrocrômicas, que é do próximo slide. Por favor. Que esse tipo de janela, que também é produzida através da secagem de um gel, ela pode mudar de cor conforme passa uma corrente elétrica através dela, porque ocorre o processo de oxirredução, e ela pode, desde com essa variação de cores, como a gente pode ver aqui, ó, de um vidrinho para o outro, até bloquear a passagem totalmente, assim, bloquear totalmente a passagem de luz. Então é um material bem interessante, só que é um material caro, exatamente por essas propriedades, né, de terem vários sensores, fotossensores, mas é uma curiosidade do processo sol-gel que eu achei bem interessante, porque é algo bem novo que está sendo estudado ainda, estão vendo as aplicações para isso, mas tem bastante, os lugares, as pessoas que podem arcar com os custos, né, utilizam também de forma decorativa. E o Matheus Pradilha vai dar continuidade a essa parte das curiosidades e particularidades do processo sol-gel. Bom, boa tarde, pessoal. Falando rapidinho aí que o tempo está meio curto, eu vim falar aqui um pouco sobre as principais diferenças entre o aerogel e o cheirogel, que são as duas, do processo, assim, são as duas substâncias mais usuais que vem, né? E o aerogel, principalmente, ele é uma substância muito diferente, assim, de praticamente tudo, assim, que existe. Por quê? Ele é uma substância que ele apresenta uma densidade muito pequena, então 99,8% aproximadamente da sua estrutura molecular é formada seria meio que vazios, assim. A estrutura molecular, ela tem a forma de dendritos, é o nome, e com isso ela pode aguentar até 4.000 vezes o seu peso, só que ao mesmo tempo, dependendo da forma com que é feita uma força, ela se torna quebradiça. Então ele é muito interessante por isso. Além disso, ele é um dessecante muito forte, então ele absorve líquidos de uma maneira muito rápida, até mesmo quem trabalha com aerogéis, eles geralmente a longo prazo precisam trabalhar com luvas, porque com o tempo vai acabando prejudicando a pele. E outro fato muito importante, muito interessante, é que ele anula os 3 tipos de convecção de calor. Então ele é usado muito como isolante térmico, porque ele anula a convecção, a condução e a radiação. Então ele é um isolante térmico muito forte. É importante lembrar também que, importante citar que apesar dele ser um dessecante muito forte, dele absorver muito líquido, a partir do momento que tem essa absorção, pode ocorrer uma mudança na sua estrutura molecular, e isso acaba mudando o seu formato. Pode passar, Pablo? E aí o cheirogel, lembrando que o processo, como o Pablo explicou, a maioria dos casos, eles vêm de uma mesma substância, e o que muda é como que é feita a retirada do líquido. Então, para o aerogel, essa retirada do líquido ela é feita a partir de uma temperatura supercrítica, e para o cheirogel, ela é uma temperatura inferior a 300 graus Celsius. Então, ela retira
a parte da umidade, dos líquidos da substância, por processos convencionais. Isso também ocorrendo também uma alta tensão superficial exercida pelo líquido nas paredes dos poros. Aí eu trouxe 2 vídeos, eu não sei se dá tempo de passar, professora, rapidinho, não, né? Certo. Depois, então, manda, mas é mostrando um pouco mais sobre o processo do sol gel, como que ele é feito, basicamente o que o Pablo tinha explicado, de uma forma de vídeo demonstrativa, e o outro uma pessoa manuseando o aerogel. O aerogel, como vocês podem ver no começo do vídeo, ele possui dessa forma, ele tem uma coloração bem diferente, bem leve, assim, e essa pessoa está manuseando aí, aplicando calor, quebrando, igual eu tinha comentado, e aí qualquer coisa vocês assistem depois aí no vídeo, tá bom? Então a apresentação é essa, as referências estão logo a seguir, agradeço aí a atenção de todos. Muito bom, meus parabéns. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Na verdade, Carol, você quer voltar à sua apresentação? Professora, eu queria só falar do slide lá da conclusão. Isso. Só. Então volta lá para Carol, então, por favor. Então, analisando a tabela do slide anterior, dá para concluir que para as mesmas condições de síntese, o meio básico favoreceu a substituição eletrolítica durante a reação do sol-gel, obteve mais formação de intermediário com menor quantidade de catalisador, e essa diminuição do catalisador gerou um aumento da temperatura da solução na proporção em que o resorcinol e o catalisador estão em 300 na proporção de 300. Eu ia analisar as tabelas tudo certinho, mas é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Galera, alguém tem alguma dúvida? Uma sugestão? Uma pergunta? É uma sugestão em relação aos vídeos, porque eu acho que a gente não consegue ver se vocês colocarem o slide com os vídeos lá. Tipo, a gente tem que ter os vídeos do computador para conseguir ver. Então, se vocês puderem colocar o link, aí eu acho que seria legal. Só isso mesmo. Obrigado. Isso é verdade. Beleza. Isso é verdade. Coloquem um link separado. Vou colocar lá. Galera, grupo, qual a principal vantagem, assim, que vocês imaginem que seja utilizar a metodologia sol-gel? Porque ela é uma metodologia muito, muito, muito mais complicada do que o método de precipitação, por exemplo, que a gente acabou de ver. Eu acredito que pode ser... foi mal, Pablo. Pode falar. Eu acredito que possa ser um dos motivos pelas características únicas, assim, que tornam essas substâncias. Então, assim, às vezes, para um caso mais específico, que precisa de uma substância como essa, assim, é importante você ter essa opção, sabe? Certo. Pablo? Eu acho que os processos que envolvem, né, digamos assim, as operações unitárias que envolvem esse processo, não são muito difíceis. Porque você tem obtenção ali de, por exemplo, formação coloidal. Tá, consigo controlar o pH, consigo controlar a temperatura, dependendo dos meus aparatos, eu consigo. Mas, por envolvendo um processo de secagem, né, então, eu creio que não seja, assim, as operações em si sejam muito difíceis. Em si, não. O problema é a reprodutibilidade desse método. Entendeu? Porque muitas vezes você não consegue os mesmos espaçamentos em todas as sínteses que você fizer. Esse é o grande problema desse método, a reprodutibilidade. Por quê? Porque você precisa estar com todos os parâmetros muito bem estipulados para a reprodução. Já sim. o método anterior, não. Ele é um método muito mais simples. Ó, misturou, acabou. Aqui não. Então, o que eu senti falta um pouquinho só no seminário de vocês é que vocês abordaram bem, assim, tipo, as peculiaridades, outras utilidades do método que não são para catálise, não são métodos catalíticos, ok? Só que eu senti um pouquinho de falta só vocês falarem do método em si, como que ele funciona,
sabe? Como é feito na prática, sabe? Que nem o outro grupo falou, né? Ah, mistura os dois, papapá, tá. A gente conseguiu imaginar isso, né? Acho que os demais conseguiram imaginar isso. Eu senti falta disso. Às vezes um procedimentozinho com algumas imagens, mais ou menos aquilo que a Mayara estava mostrando, só que mais detalhadinho, sabe? Ô, Mas ficou professora, ótimo. é que o vídeo tava, tipo assim, certinho, tanto que pega um alcóxido, que geralmente é usado um alcóxido e um álcool para fazer. Então, ele pega ali certinho, assim, representação, tava bem explicadinho no vídeo. É que acabou que a gente não controlou muito bem o tempo também. O controle do tempo é bem importante. Sim. Isso também faltou, era outra coisa que eu ia falar. Sol gel é sempre feito com alcóxido e com álcool. Por que que ele é sempre feito? Por que que você está entendendo? Isso eu achei que também foi, porque é o coração do método, tá, gente? Sim. Se vocês puderem falar um minutinho bem rapidinho sobre isso. Por que que é sempre o alcóxido e o álcool? Nossa, pior que eu... Então faz assim. Isso daí é um dos corações do método de vocês, tá? É uma das coisas mais importantes. Que só o gel é sempre com o alcóxido, tá? Sempre. Então eu gostaria que vocês colocassem um slidezinho só na apresentação de vocês sobre isso e coloquem lá para os demais verem, tá? Pela formação, a gente sempre vai precisar deles para que a gente possa formar aqueles espaçamentos, porque ela é uma molécula grande. Então, tem algumas equações, tem um equacionamento bem legal, de maneira genérica, sobre, eu gostaria que vocês colocassem daí, por gentileza, tá? Fechou? Demais, tá ok. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, grupo. O grupo ficou meio nervoso. Calma, pessoal. Calma. Tava meio nervoso. Mas fiquem bem, tá bom? É isso mesmo. Parabéns pela apresentação. E próximo grupo. Alô? Oi. Então vamos lá. Foi? Próximo grupo, Vitor, Giovanni Tini, Guilherme, Hugo e Yara. Síntese de catalisadores, impregnação úmida e seca, certo? Certo. Então, bora pro vídeo. vejo vocês. Boa tarde. Hoje a abordagem do nosso grupo é sobre síntese de catalisadores por impregnação úmida e seca. E nosso grupo é composto pelo Giovanni, Guilherme, Hugo, Vitor e eu, Yara. Bom, o catalisador, ele tem como sua principal função aumentar a velocidade de reação. Mas para que isso aconteça, a gente precisa conhecer bem as propriedades do catalisador utilizado e também qual é o produto que a gente deseja obter. E para que o preparo do catalisador seja feito da forma mais correta possível para a obtenção do nosso produto desejado, é necessário selecionar bem o material que a gente vai utilizar e também selecionar o método de preparação mais adequado para o produto desejado. As propriedades dos catalisadores, elas estão muito ligadas à composição e à tecnologia de preparação, porque existem um número determinado de operações unitárias que são utilizadas dependendo se nosso catalisador é mássico ou suportado. Pode passar. Para o nosso caso, é um catalisador suportado, e o catalisador suportado ele é constituído por um suporte onde vai ser dispersa uma substância ativa. E esse suporte ele vai ter como uma principal função aumentar a conversão e ser resistente ao coqueamento, o que, consequentemente, vai gerar uma diminuição na probabilidade de desativação do nosso catalisador. E para cada reação desejada, como eu disse anteriormente, um tipo de catalisador vai ser utilizado e um tipo de suporte também vai ser recomendado.
Aqui é o esquema geral da preparação do catalisador suportado, que é a preparação do suporte, que é feito a partir do esquema comum de um catalisador mássico. Então, se impregna as espécies ativas, calcina-se o catalisador e assim o catalisador é ativado. Existem 2 métodos, como eu disse. O primeiro é o via úmida, que é com interação, onde há o contato do suporte ativo, do suporte sólido, com o volume de solução que tem o precursor da fase ativa, porém esse volume de solução ele tem que estar em excesso com relação ao volume dos poros do suporte. E após essa impregnação, é feita uma secagem para retirada do solvente que foi absorvido pelo catalisador. Já o método de impregnação via seca, que é sem interação, também há o contato do suporte sólido com o volume de solução, mas não há o excesso dessa solução. Nesse caso, o volume de solução utilizado vai ser igual ao volume dos poros do nosso suporte, vezes a massa do suporte utilizado. Então, para fazer essa impregnação, a gente precisa analisar alguns parâmetros, né, que são importantes para o nosso processo. Um desses parâmetros é a característica do nosso suporte. Esse suporte, como a Yara disse, ele pode ser inerte ou parcialmente ativo. E ele precisa ter propriedades bem definidas. Ou seja, a gente precisa moldar e deixar ele estruturado com propriedades conhecidas antes de rodar o nosso processo, para que possa impregnar o nosso precursor, né? Então, a gente vai ter 2 tipos, sem interação com suporte e com interação com suporte. E isso é basicamente assim. A gente tem o nosso suporte. Esse suporte ele vai ter poros. Esses poros podem ser abertos ou fechados, como mostrado nessas 2 imagens, essa que fica um pouquinho mais claro. Então, quando o volume dos poros tendem a ser igual ao volume da solução, é chamado C, e quando o volume da solução é muito maior que o volume dos poros, é chamado impregnação úmida. Né? A gente tem 2 métodos para fazer essa impregnação, que pode ser ocorrida por difusão ou umedecimento, e quando por difusão, é dado através dessa equação, que é x² sobre d. O x², ele é, o x, ele é a distância, né, ou seja, melhor, o comprimento do nosso poro. E a gente precisa garantir que o tempo de imersão da nossa solução, ele vai ser muito maior, ou um pouco maior, que o tempo de difusão, para a gente garantir que toda a nossa difusão aconteça no meio. Né? Aqui nós temos 3 métodos, que é 3 jeitos que podem ser feitos no laboratório, lembrando que eles têm que ter agitação, para a gente garantir a nossa homogeneidade, e temperatura, porque a temperatura vai ser importante. Esse aqui é o único que a gente vai adicionando solução e vai bombeando ele para cima de novo. Né? Essa impregnação, então, ela vai acontecer eles vão ter interações mais fortes na superfície desse suporte, então a gente vai ter formações desses íons ou ligações covalentes, dependendo do nosso pH de solução. Então, analisando o pH da nossa solução, a gente vai ter que levar em consideração o ponto isoelétrico. Esse ponto isoelétrico, ele tem para cada substância, como mostrado nos exemplos aqui, que são as mais usuais, e eles devem ser respeitados. Então, aqui eu trouxe uma reação como exemplo. Então, se o nosso pH ele for menor que o ponto isoelétrico, a gente vai ter uma superfície positiva e a gente vai realizar a troca com ânions. Caso contrário, quando o nosso pH da nossa solução for menor que o ponto isoelétrico, a gente vai ter uma superfície negativa e vai realizar a troca com cátions. Né? Um fator importante também é esse outro exemplo, que vai ser a nossa constante de equilíbrio. Aqui era para ser uma reação que vai e volta, mas acho que foi uma anotação na hora ela corrigiu. A gente fez a constante de equilíbrio para as concentrações, mas a gente poderia ter escrito também para as frações, né? Então, as frações, dado que esse exemplo que eu trouxe, ele é uma solução bem diluída, então ele está bem perto do ideal, então a gente vai ter que essa constante de equilíbrio, ela vai ser côncava, né, quando é menor que 1, e convexa quando é maior que 1. Esse aqui é o caso ideal, mas no caso real, a gente vai ter uma curva
bem diferente disso, é uma curva que ela se quebra no meio, mas isso vai ser uma particularidade de cada componente. Então, o que a nossa temperatura ela pode influenciar no nosso método. Nosso método ele pode fazer a impregnação com interação e sem interação. Quando é feito com interação, que é esse exemplo aqui do lado, à direita, ele é dado por. Então, esse M é a nossa massa da nossa partícula, e F1 e F2 são as forças. A força F1 é a força entre a partícula e o suporte. E a força F2 é a força entre as duas partículas. No caso anterior, quando é ideal, a gente considera que elas estão suficientemente espaçadas, então elas não vão concorrer entre elas, e sim entre a partícula e o suporte. Mas, na realidade, a gente sabe que isso não acontece. Ou, na maioria dos casos, isso não acontece. Então, quando a nossa força F1 é maior que a nossa força F2, a gente não tem a sinterização e a gente vai ter uma maior dispersão no nosso meio. E quando acontece que o nosso F2 ele é maior que o nosso F1, a gente vai ter ocorrendo a sinterização e não vai ter tanta dispersão no meio. E como a gente pode corrigir isso? A gente pode corrigir isso usando o uso da temperatura. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele trouxe a impregnação sem interação, mas a gente pode ver que acontece a sinterização, quando essas forças são maiores que essa força. Mas a gente viu que conforme a gente vai aumentando, né, não até 400, mas a partir de temperaturas elevadas, a gente tem um decaimento dessa sinterização e a gente vai fazer com que a gente tenha mais dispersão no meio. Né? No processo de secagem, a temperatura também influencia, a qual a gente vai transferir os géis, que está na entrada do nosso processo, para xerogéis. E nesse processo de secagem também é muito importante que a gente vai eliminar resíduos ou solventes que a gente não deseja ter. Então, a gente vai ter, através do balanço da taxa de transferência de massa e a taxa de calor para esses pontos. É importante também lembrar que quanto maior a taxa de aquecimento, menor é o contato com o gás e com a superfície, o que favorece partículas menores. Nesse caso, é o controle da calcinação. Então, a calcinação ela é muito importante porque a gente vai ter o controle da modificação das texturas, a gente vai conseguir garantir as propriedades morfológicas e a gente vai afetar a área de superfície. Afetando a área de superfície, a gente também vai afetar o volume dos nossos poros. Então, a gente pode ver, mais uma vez, que a temperatura ela vai influenciar, né, na nossa área. Então, esse gráfico aqui é temperatura, área superficial por temperatura. Então, a gente pode ver que quanto maior a temperatura para esses dois casos, a nossa área superficial ela vai diminuir. Né? E aqui é a influência da concentração do nosso metal. Aqui, a gente pode analisar que também a temperatura é muito importante. A temperatura, ela vai, quanto mais alta a temperatura, a gente vai fazer com que a redução, nesse caso a gente está analisando a redução, a gente vai fazer com que a redução ela seja menos eficiente, porque as forças entre o nosso suporte e o nosso objeto de estudo vai ser muito forte. E caso seja desejado, né, fazer redução por algum motivo, a gente pode aumentar o teor do nosso metal. Oi, estão me ouvindo, pessoal? Sim. Bom, agora eu vou falar um pouco de alguns exemplos de catalisadores que são sintetizados por esse método de impregnação e alguns processos nos quais eles podem ser utilizados, né? Então, primeiramente, pode passar a slide, eu vou falar sobre o óxido de cobalto para um processo de Fischer-Tropsch, né? Então, da referência que a gente pegou, né, especificamente o óxido de cobalto, ele foi impregnado em uma peneira molecular chamada SBA15, né, que é um suporte catalítico poroso. E esse suporte catalítico, ele dá um potencial catalítico muito, muito grande devido à sua possibilidade de alojamento e difusão de grandes moléculas nele, por causa dos seus poros, né. E ele foi sintetizado pela rota de impregnação úmida. Pode passar. Então, só para dar antes de falar do processo de Fischer-Tropsch, só para dar um panorama de como que ocorreu essa síntese, foi adicionado nitrato de cobalto hexaidratado na peneira molecular SBA15, já foi brevemente sintetizada, e essa mistura foi agitada, foi seca e foi submetida a um tratamento térmico de calcinação a 300 graus Celsius. Então, falando do processo de Fischer-Tropsch em si, ele é uma reação catalítica, né, que converte
gás de síntese, que é a mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, e hidrocarbonetos líquidos e água, né, muito utilizado para a produção de parafinas e olefinas, e é basicamente uma hidrogenação que é promovida por um catalisador. E esse processo foi aplicado industrialmente pela primeira vez na Alemanha em 1938. Pode passar. Então, aqui estão as duas reações genéricas, né, para o processo de Fischer-Tropsch. A primeira resulta na formação de parafinas e a segunda na formação de olefinas. E a próxima figura é um reator multitubular de leito fixo muito utilizado para esse processo de Fischer-Tropsch. Então, ali na entrada acima você insere o gás de síntese, né, que circula no reator de cima para baixo, e dentro desses tubos que estão no reator você tem o catalisador de cobalto suportado, e a reação ocorre dentro desses tubos, né? Então ali na parte do fundo do reator você retira tanto os produtos, o produto que você sintetizou, né, os hidrocarbonetos líquidos, quanto algum gás que tenha sido formado. Pode passar. Então, aqui é só uma explicação de como funciona o reator, brevemente. E agora a gente tem mais alguns outros reatores que também podem ser utilizados por esse processo. O primeiro é um reator de leito fluidizado circulante, e o segundo, né, o reator A é um reator de leito fluidizado circulante, e o reator B é um reator de leito fluidizado comum, né. Os dois, eles são para gás sólido, então você tem tanto os seus produtos quanto os seus reagentes na fase gasosa e o catalisador sólido. E o reator C, ele é um reator de leito de lama, que ele opera com gás, sólido e líquido. Então você tem o seu reagente entrando em gás, o catalisador sólido e o produto líquido saindo ali na lateral do reator. Em todos esses reatores também, é válido falar que ocorre a circulação de água para garantir o controle de temperatura durante a reação. Então, para reforçar aquilo que o Victor falou, a importância do controle do parâmetro de temperatura. Pode passar. Então, aqui só a descrição dos reatores, né? E agora, os catalisadores para esse processo, além do cobalto, também são utilizados à base de ferro e rutênio. E esse catalisador em questão, o óxido de cobalto, ele chama atenção pela alta seletividade, por sua alta atividade, e também por ser estável para converter o gás de síntese em hidrocarbonetos de elevado peso molecular. E é o objetivo principal da reação de Fischer-Tropsch. Pode passar. Aqui, para um catalisador de cobalto, a gente tem a seguinte lei de velocidade para essa reação, onde K é a nossa velocidade específica de reação, você tem a pressão do hidrogênio, a pressão do monóxido de carbono, e o parâmetro B, ele é um parâmetro de absorção do catalisador. Ele é específico para um catalisador de cobalto. Pode passar. Então, essa equação, ela é conhecida como equação de Satterfield. Se puder passar o slide. Alô? Essa equação é conhecida como equação de Satterfield, e os testes laboratoriais, eles demonstraram já que essa equação... Então, por fim, né, para fechar esse processo em que o catalisador suportado de cobalto ele pode ser utilizado, o processo de Fischer-Tropsch, ele é de grande interesse comercial e industrial, por ele ter uma possibilidade muito grande de produção de diversos produtos, né, e para a gente citar alguns, a gente tem o diesel, a gasolina e alfa-olefinas, né. Outro exemplo é o níquel suportado em alumina e lantânia para a produção de hidrogênio. O níquel é utilizado na catálise pelo seu baixo custo e a sua elevada atividade para a ruptura da ligação carbono-carbono. A alumina promove maior dispersão do metal ativo pela elevada área superficial das estruturas cristalinas, e a lantânia tem função de aditivo e age como moderador de acidez da superfície do suporte. A produção de hidrogênio surge do processo de reforma a vapor de etanol. É uma tecnologia comercial de processamento de combustíveis para a produção de substâncias ricas em hidrogênio. É uma reação endotérmica que ocorre na superfície do catalisador
em temperaturas na ordem de 450 a 650 graus Celsius. Pode passar. A reforma a vapor conta com a presença de água e ocorre em 3 etapas. A primeira reação é a reação global da reforma, seguida da decomposição do etanol, da conversão do CO e um processo de metanação. Pode passar. Esse método produz óxidos mistos com elevada área superficial e, portanto, as misturas com alumina e óxido de níquel acarretam em um desempenho melhor na produção de hidrogênio e indicam uma elevada estabilidade catalítica durante a reação de reforma. Para finalizar com algumas imagens e vídeos, primeiro a gente tem um trabalho desse pesquisador Shin, onde catalisadores de cobalto suportado em nanotubos de carbono foram feitos para serem utilizados na reação de Fischer-Tropsch. Eles conseguiram depositar as partículas metálicas dentro dos nanotubos de carbono, utilizando a técnica de impregnação úmida, já descrita anteriormente, utilizando uma solução aquosa de nitrato de cobalto como precursor metálico. Aí dá para ver bem os nanotubos de carbono, né? E o catalisador suportado em cima dele. Outra pesquisa também é do Souza, onde eles usam um catalisador monometálico de ferro, e ele foi preparado com suporte de alumínio pelo método de esferas híbridas, e depois ele foi impregnado também com 10% de cobre. Que a gente tem a microscopia eletrônica de varredura antes e depois da calcinação, e por último tem um outro estudo do pesquisador Cardoso e do Silva, e onde eles investigaram a síntese e caracterização dos catalisadores, onde o suporte utilizado foram esferas de alumínio, impregnadas também com cera e zircônio, e elas são aplicadas na combustão de metano. E aqui algumas imagens também a diferentes temperaturas, como foi apresentado ali a diferente reação com diferentes temperaturas. E também a gente tinha um vídeo mostrando no laboratório como funciona esse método, mas eu acho que, não sei se vai dar tempo, professora. E aí dá para ficar de... Vocês têm 1 minuto. Então vai, põe no vezes Pode 2 se dá passar. tempo. É só para ver, né? É um método bem legal que dá para ver como eles fazem na prática esse método de impregnação úmida. Aí, Vai se alguém quiser explicando. depois... eles têm o suporte de vidro ali, aí eles colocam o suporte, né, sólido ali dentro, primeiramente. Depois eles vão colocar a solução metálica em contato com esse suporte. Aí toda a plataforma. Aí eles injetam a solução metálica ali dentro do suporte e começa uma agitação muito rápida através de umas agulhas que funcionam como um spray. Então essas agulhas vão agitando e vão liberando aos poucos a solução metálica e aí é colocado em agitação para haver o contato ali, né, a absorção do suporte com a nossa solução metálica. Gente, não é assim que a gente faz no lab, não, tá? Não temos esses equipamentos, não. Esse equipamento Só para avisar. é bem desenvolvido. A gente faz assim, sabe como? Tá agitando na placa, aí pega uma pipeta automática, aí finge um fluxo constante, contínuo, assim. Então, o outro vídeo que eu coloquei, se alguém tiver Agora interesse, deu. é um cara fazendo no laboratório. Aí Tá. esse método aí. Não, beleza, beleza. Coloca daí pro pessoal assistir. Gente, muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Uma sugestão? Uma questão? Não? Eu achei que vocês não iam dar tempo de explicar. Vocês tinham 40 slides. Eu falei, meu, o que esse povo vai fazer? Não, mas ok. Eu cortei 7 slides. Depois que a senhora falou que tinha que ter 7 minutos. 15 minutos. Galera maravilhosa. Vocês não treinaram antes? A gente treinou, mas é que no treino eu falei muito mais rápido do que eu falei aqui. Eu falei muito mais rápido. Ó, aí eu percebi que ninguém ia entender nada, aí eu resolvi cortar 7 slides. Não ia entender mesmo. Assim, o usual é no máximo, um slide por minuto, tá?
no máximo. Tipo, certo é um slide a cada 3 minutos para você falar bem pausado. Mas, tipo, façam a proporção. Tipo, vocês tinham 20 minutos, vocês tinham 40 slides. Vocês tinham meio minuto cada slide. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É uma dica, assim, para quando vocês forem fazer uma apresentação longa, que precisa prender o público, né, é realmente dar essa compactada, assim, às vezes não abordar tudo, mas o que abordar com bastante, né, profundidade e destreza, né. Mas meus parabéns, conseguiram contornar, deu tempo certinho, ficou ótimo, tá. Pessoal, assista o outro vídeo. O que ele mostrou é muito, muito tecnológico. A gente faz na pipeta mesmo, quando a impregnação é úmida. Então, isso aqui. Aí o pessoal da metodologia de adsorção vai complementar, porque a gente precisa saber o volume de poros para poder fazer a impregnação úmida. Então, aquela análise a gente utiliza como parâmetro para poder calcular a quantidade de líquido que nós vamos fazer para fazer a análise úmida. E se estivéssemos presencial, nós íamos fazer no laboratório uma impregnação no rota evaporador. É bem legal, trabalha sobre vácuo, temperatura, mas uma pena, né? Mas enfim, fica ali para uma próxima oportunidade. Grupo, é uma pergunta. De maneira geral, assim, qual catalisador que vocês acham que é mais difícil de obter? Pela impregnação úmida ou pela impregnação seca? Eu acho que pela impregnação seca, porque ele vai ter menos interação com o meu suporte. Eu acho. Não? Mutada, professora. Em termos de fazer, Vitor, em termos de operação, qual que você acha que é mais difícil? Vocês acham? Procedimento. O Giovanni deve saber, Giovanni. Provavelmente a úmida, por conta de todas as etapas de secagem, calcinação e tudo mais que você precisa ter para controlar a umidade e tudo mais. Então, é um processo um pouquinho mais trabalhoso, entendeu? Você precisa ter um tratamento térmico. A úmida sempre vai ser mais trabalhosa, porque a seca sempre vai ser mais trabalhosa, Giovanni. Porque por mais que você tenha, né, as etapas de secagem na úmida, o que vai acontecer? Você precisa ter certeza do volume que você vai colocar, entendeu? Porque o volume de solução tem que ser o volume dos poros. E isso nem sempre é tão fácil de determinar, tá? Então, por isso que ela é mais difícil. Grupo, muito obrigada. Parabéns pela apresentação, muito bom, tá? Da próxima vez vocês pensem assim, façam a relação do 1 minuto por slide, mais ou menos, ou, né, para não ficar tão blá, 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 mas ficou bom. Professora, não sei se você consegue ouvir, mas a gente não está te ouvindo. Travou a tela, travou tudo. Eu acho que alguém caiu. Pior que ela não saiu da chamada, velho. Eu não sei se só bugou a internet, sabe? Se deu se foi muito. Ficou muito fraca do nada. Mas estranho, velho. Agora Schwartz, se chamou. Vai, Aí. fala, Schwartz, vai, fala de novo. Eu deixo, vai. Eu vou falar que ela vai voltar agora. Eu vou falar que ela vai voltar e ela vai voltar. Isso. Ela falou aqui no grupo que a internet caiu.
Você libera a gente, Shores? Não tenho essa autoridade. Deu pra ouvir? Eu acho que falhou o microfone. Eu falei que eu não tenho essa autoridade. Qual que foi a questão aí? Não ouvi? Foi melhor já, hein, Schwarz? Foi mais. Ô, louco! Você já foi mais autoritário, mano. Depois dessa pergunta da Ana aí, eu ia falar, não, pode ir, vai mesmo. Isso aí. Pior que o negócio tá gravando ainda, eu falo um negócio desse ainda. Tá louco? Verdade. Se vocês tivessem visto. Pode ir. Vocês não sabiam, gente? Agora todo mundo fica quietinho, todo mundo constrangido. Não falo mais nada. Torcer pra ela assistir depois, né, Ana? Oi? Torcer pra ela não assistir depois. Não, falei nada, não. Foi mais? Oi, desculpa, eu achei que eu tava falando com vocês, mas eu tava mutada. Bem louca mesmo. Oi, professora. 10 minutos pra eu conseguir voltar, gente. Tá louco. Caiu caído, o cabo não funcionava também. Legal, né? Agora já são 3h25.
grupo pode apresentar na semana que vem? Pode? Ou vocês preferem apresentar hoje? Porque para mim tanto faz, tá? Porque foi falha minha, gente. Demorou muito para eu conseguir voltar aqui. Tive que até reiniciar aqui. Hein? Eu preferia hoje, mas o Murilo e a Mari têm compromisso às 4, eu não sei o que eles preferem. Pra mim, se der, eu prefiro hoje também, mas... Bora hoje. Então vamos Bora, hoje, então. vamos hoje. Vamos. Então bora. Prof, minha câmera é péssima, tá? Mas eu vou ligar, mas ela é péssima. Não, sem problema. Gente, me desculpe pelo meu atraso, tá? Pela minha conexão ruim aqui. É uma bosta. Tranquilo. Gente, podem ir. Eu vou apresentar. Acredito que tá todo mundo vendo, né? Sim. Então, obrigada. Bom, boa tarde. O meu grupo é composto pela Mari, o Murilo e eu, né? E diferente dos grupos anteriores, o nosso tema, ele não é uma síntese, ele é uma análise de caracterização da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. Então, é bem assim, uma revisãozona de análise orgânica, né? A gente lembra lá de análise que a espectroscopia é você fazer uma análise, analisar a radiação que um material consegue absorver ou emitir. Então, a radiação que a gente vai utilizar é o infravermelho. Aqui no espectro eletromagnético, vocês conseguem ver que o infravermelho ele é uma região logo acima do visível, e ele gera uma vibração molecular bem específica na molécula. Então, ela vai vibrar e isso vai ser identificado no nosso espectro. Então, a espectroscopia no infravermelho, ela é uma análise qualitativa e não quantitativa. A gente consegue identificar o que tem nessa amostra, mas não a quantidade. Bom, antigamente, a espectroscopia ela era feita por dispersão. Então, a gente tinha uma fonte de luz branca. A gente sabe que a luz branca ela contém todos os comprimentos de onda. E essa luz vai atingir a amostra, essa amostra vai absorver alguns comprimentos de onda mais, outros menos, e com a ajuda de um prisma ou uma grade de dispersão, a gente conseguia fazer a dispersão dessa luz branca, e isso gerava um espectro lá no computador. Só que essa não era uma boa análise, porque ela era um pouco lenta, e gerava alguns ruídos no espectro. Então, foi feito algumas modificações e foi incluído um interferômetro de Michelson no processo. Aqui é o interferômetro de Michelson. A gente tem a lente, né, a fonte do infravermelho, ele passa por uma lente e atinge o interferômetro. Aqui uma imagem mais ampliada, para vocês entenderem direito. Ele é composto por um espelho fixo, que é esse daqui, o espelho móvel, que ele vai para frente e para trás, você regula aqui no micrômetro, e um semi-espelho ou divisor de feixes. Então, como o próprio nome já fala, esse divisor de feixes, ele está chegando em infravermelho. Opa, pronto. Aqui, está chegando em infravermelho. E quando ele bate no meu semi-espelho, metade da intensidade passa reto e a outra metade é refletida. Então, aqui, o interferômetro, ele é a alma do aparelho, então tem que entender bem certinho o que acontece nele. Chega a fonte do infravermelho, ela passa, atingiu o semi-espelho, a gente sabe que metade passa reto, metade é refletido. E aí, as duas metades, elas voltam, né, são refletidas porque são espelhos, e elas se juntam aqui novamente. Mas, você pensa, para que todo esse rolê, se vai se juntar no final, e mesmo. Não dá na mesma, porque se o meu caminho do espelho fixo é L, o meu caminho do espelho móvel ele pode ser L, que daí vai ser caminhos iguais, ou ele pode ser L mais D ou L menos D. Então, pensa, o meu infravermelho, ele é uma onda. Então, se o caminho for igual, as ondas vão e voltam, e a hora que elas se juntam, elas estão na mesma fase,
e sofrem uma interferência construtiva. Mas se esse caminho, o caminho de uma delas é diferente, então, na hora que elas forem se juntar, elas não vão estar na mesma fase, portanto, vão sofrer uma interferência destrutiva. E aí elas se juntam, aí quando elas atingem a amostra, gera um interferograma. Aqui tem o interferograma do poliestireno. Dá para vocês verem certinho onde teve interferência, né, construtiva, destrutiva, e isso a gente não consegue, assim, interpretar direito, porque a gente não interpreta, assim, interferência, né? A gente interpreta comprimentos de onda. Então, aqui a gente precisa do auxílio da matemática, né, da transformada de Fourier, para transformar esse interferograma em um espectro. E esse é o espectro do polietileno. A gente tem vários picos, e esses picos são tabelados, né, que a gente consulta para poder identificar o que está presente nessa amostra. Tá, mas por que é transformada de Fourier? É sorteio isso? Não, não é. Tem um motivo. Aqui eu coloquei as equações da transformada de Fourier para vocês relembrarem. Aqui a transformada inversa, a transformada direta. E a gente sabe que esse exponencial dentro da integral, ele, pela equação de Euler, ele é a somatória de um cosseno mais o seno, né? Então, o meu infravermelho, eu disse que ele é uma onda, ele tem um comportamento bem aproximado de um cosseno. E a transformada de Fourier de cosseno de AT é um pico bem na frequência A. E é por isso que, se a gente faz a transformada do interferograma, ele vai gerar o espectro que a gente consegue analisar. Então, aqui uma fotinha do aparelho que a gente utiliza, né? Basicamente, a gente vai abrir essa portinha aqui, colocar a amostra e tá pronto, mas é tudo isso que acontece dentro dele, né? Então, aqui um diagrama de bloco para vocês verem. A gente tem a fonte passa para o interferômetro, lá no interferômetro vai para o espelho fixo, vai para o espelho móvel, se recombina, atinge a amostra. Aí a amostra gera um interferograma, esse interferograma a gente não sabe, a gente não consegue interpretar, então com transformada de Fourier gera um espectro a gente sabe analisar, e agora a Mari e o Murilo vão mostrar dois exemplos que vão deixar isso mais prático para vocês. Olá! Bom, vou começar, então, a apresentar para vocês os exemplos de catalisadores caracterizados pelos equipamentos e quais os processos os mesmos podem ser aplicados. Esse é o nosso primeiro exemplo, que é um artigo que tem a temática de preparação e caracterização de catalisadores ácidos de zircônia sulfatada para aplicação na esterificação do óleo de algodão, produzido pelo Departamento de Ciências Básicas de São Paulo. O objetivo do trabalho feito nesse artigo, então, foi a síntese e a produção de uma zircônia por combustão, e, então, analisar essa zircônia sintetizada com uma zircônia comercial monocíclica que foi oferecida para eles através de uma indústria X que foi citada no artigo. Após isso, eles também investigariam a sulfatação dessa zircônia, da zircônia comercial e a sintetizada, visando obter um catalisador ácido para a esterificação do óleo de algodão para biodiesel. Então, foram feitas algumas análises além da espectroscopia no infravermelho. São elas o raio-x, a microscopia, eletrônica de varredura, determinação da área de superfície pelo método de BET, a espectroscopia no infravermelho, que é o nosso tema, a análise térmica, distribuição granulométrica, pH e a cromatografia. A gente vai focar na espectroscopia porque foi o tema sugerido pela professora que foi sorteado. Nos métodos, nos materiais e métodos, então, como anteriormente eu disse, a gente vai usar duas zircônias. O artigo usa duas zircônias. A zircônia sintetizada por combustão, que foi produzido num processo de batelada, e a segunda zircônia, que é uma zircônia comercial fornecida por uma empresa X. Então, no artigo, ele cita o método para todos aqueles que eu citei anteriormente, mas por questão de tempo, a gente vai focar no infravermelho.
Então, os espectros do infravermelho foram coletados em pastilhas de KBr a 1%, usando um espectro BX em um número de onda específico entre 4.000 e 500 centímetros a -1, com uma resolução de 4 centímetros a -1 e 20 varreduras. Ele usou KBr. Por que ele usou KBr? Não é recomendado usar pastilhas de plástico ou de vidro, devido às possíveis interferências que ele pode ter. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de fazer análise instrumental, eu fiz como uma matéria letiva. E na UTF a gente fez com a pastilha de plástico, porque infelizmente era o material que a gente tinha. Só que a própria professora disse que não é recomendado por causa das interferências. Então, no artigo ele usa o KBr e esse é o certo de fazer, ok? Então, para avaliação da atividade catalítica, ele usou essas amostras testadas na presença de etanol como agente de alcólise. Por que ele usou etanol? Ele cita no artigo que ele usou etanol porque ele queria uma fonte 100% renovável. Então, se ele usasse, por exemplo, o metanol, não seria 100% renovável e não é o que ele queria. Então, ele usou o etanol por conta disso. Aqui a gente tem rapidamente uma tabela onde mostra todos os reagentes que foram usados para a síntese da zircônia. Tá certinho, bonitinho no artigo que a gente vai disponibilizar para vocês depois, se vocês quiserem dar uma olhada, mas foram a própria zircônia comercial, a ureia, o etanol, o ácido oleico e o sulfato de amônio. E aqui, finalmente, a gente tem o nosso espectrômetro. E eu vou explicar certinho como que foi que eles viram e analisaram. No nosso lado esquerdo, na figura A, a gente tem a zircônia comercial na parte de baixo, e na parte de cima nós temos a zircônia sintetizada. E na figura B, nós temos também a zircônia comercial embaixo e a sintetizada em cima, porém, nesse caso, ela está sulfatada. Então, a espectroscopia no infravermelho, ela foi utilizada para testar e identificar os compostos, dando as informações das bandas. Ou seja, ele vai pegar a espectroscopia e ele vai comparar a zircônia que ele sintetizou com a comercial. Então, eu vou falar as bandas rapidinhos mais importantes, que seriam, por exemplo, na figura A, podem observar, ali no comprimento de onda entre 2.700 e 3.000, a gente tem bandas bem próximas, tanto em cima quanto embaixo, e elas são equivalentes à absorção do OH. Enquanto lá no final, entre 500 e 800, nós também temos bandas bem parecidas. Essas bandas são da absorção de ZRO2-ZR, que identifica a produção, então, da zircônia. Enquanto na figura B, a gente vai ter as mesmas bandas, entre 2.700 e 3.000, que é a de OH, e entre 500 e 800, que é a de ZRO2-ZR. Mas, na B, nós temos também entre 1.000, 1.000 e 1.250, que caracteriza o SO42, que é a zircônia sulfatada. Então, através dessas duas análises, ele conseguiu comprovar que a sintetização foi bem feita, bem elaborada, e ela chegou muito próxima à comercial. Aqui, rapidamente, nós temos só uma representação da conversão, porque o objetivo do trabalho era observar a questão da sulfatação. Então, ele mostra que a conversão, é possível observar que a conversão do biodiesel da zircônia sulfatada, ela é muito maior do que da zircônia normal. Mas, ao mesmo tempo, você consegue observar que a sintetizada, ela chegou bem próxima da comercial. E aqui é a conclusão do artigo, que ele fala exatamente o que eu falei, o método de síntese da reação de combustão mostrou-se eficaz, visto que foi possível obter a zircônia sintetizada próxima da comercial por um processo rápido e econômico. O processo de sulfatação, como mostrado na última imagem, ele foi eficaz porque ele favoreceu a acidez das amostras e possibilitou uma maior conversão em relação à zircônia não sulfatada. E, por fim, ele constata que, realmente, ambas as amostras tiveram resultados promissores.
No exemplo 2, eu trouxe um artigo que ele utilizava o infravermelho para estudar a ação de um contaminante no catalisador de paládio. O contaminante era o efeito do cloreto, né? O contaminante era o cloreto. Ele foi analisado, então, tanto no infravermelho quanto no fotoelétron estado por raio-x. Mas vou falar somente do infravermelho para deixar o raio-x para outra equipe. Então, o objetivo era determinar a influência do contaminante de cloreto nos catalisadores de paládio. Nos métodos, ele sintetizou o catalisador de paládio no suporte de alumina. Então, isso foi preparado com a técnica de impregnação úmida. Então, ele foi feita com a presença do cloreto, sem a presença do cloreto, e também foi feita com um outro suporte que ele recomendou para a utilização nos catalisadores de automóveis, que o paládio ele é muito utilizado no catalisador de automóvel. Então, foi sintetizado o catalisador com a técnica que eu falei, e depois foi feito um tratamento térmico redutivo. O tratamento térmico redutivo foi feito de duas maneiras, uma maneira com altas temperaturas e a outra maneira com baixas temperaturas. E depois disso, foi feita a leitura no aparelho, aquele novezinho ali do aparelho, que com a adição de monóxido de carbono a uma pressão controlada na célula que continha os discos do catalisador. Ele foi feito com monóxido de carbono porque a utilização dele é muito voltada para a utilização em motores a combustão que geram bastante monóxido de carbono. Então, ao invés de eliminar para o ar, ele vai reagir no nosso catalisador e assim ser neutralizado. Próximo. Então, o espectrofotômetro utilizado foi esse modelo aí, que está na esquerda. Então, ali na esquerda, ele está sem nenhum tipo de suporte para leitura, então é só o espectrofotômetro mesmo. Na direita, ele tem o suporte para leitura com uma cubeta, pode ser feita tanto com líquidos quanto com sólidos. Então, você insere ali, bem no meiozinho, a cubetinha de quartzo, para leitura. Então, próximo. Na esquerda, a gente tem um adaptador para gases. Ele também pode ser utilizado a cubeta de quartzo. Foi utilizado aquele ali para leitura das amostras do artigo, na verdade, né? Com a pressão controlada. Porque ele tem também um suporte para gás, onde ele poderia controlar a adição do monóxido de carbono. Na direita ali é um suporte apenas para sólidos. O equipamento não é necessariamente o mesmo, mas o suporte também é utilizado no mesmo aparelho. Então, ali no meiozinho do aparelho está o suporte de sólido. Então, você coloca a sua amostra ali, pressiona com os ganchinhos que ele tem ali, e você lê a amostra. Então, nos resultados, ele encontrou esses tipos de gráficos, onde mostram o número de ondas que teve a interferência. Então, na amostra 1, que era o paládio sem adição de cloreto no suporte de alumínio, no A, vai ser sempre o tratamento térmico redutivo a baixas temperaturas e B, altas temperaturas. Então, a influência entre baixa temperatura e alta temperatura deu um efeito negativo que ele considerou o efeito realizado, que baixou o efeito redutivo fazer em altas temperaturas, o que ele precisava que fosse uma eficiência maior para conseguir uma seletividade melhor no nosso catalisador. As bandas de 2080 e 2096 foram estipuladas, que é a ligação entre o
a carbonila e o paládio em suspensão à alumina. As outras bandas ali, 1963 e 1938, foram atribuídas a o mi-monóxido de carbono. Então, comparando com o 2, que é o mesmo a mesma catalisador, só que com a contaminação com cloreto, a gente não observa a diferença entre altas temperaturas e a baixas temperaturas na ligação entre a carbonila e o paládio. Então, o cloreto está influenciando diretamente nesse tipo de ligação, que com umas outras leituras ele conseguiu identificar como ele faz isso. No exemplo 3, ele utilizou o paládio suspenso em molibdênio, trióxido de molibdênio e a alumina. Então, para contornar aquele tratamento redutivo que trouxe um resultado negativo para ele. Na verdade, não foi para fazer o efeito contrário, que ele utilizou um efeito que o molibdênio faz no paládio, que aumenta a densidade eletrônica do paládio. Então, ele abaixa o comprimento de onda ali que foi atribuído à energia de ligação. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia de ligação entre o paládio e a carbonila. Então, essa ligação para o tratamento térmico em altas temperaturas foi mais forte do que o tratamento térmico para baixas temperaturas. Tanto nos outros gráficos ali, ele também, como no gráfico 2 lá, por exemplo, ele não teve diferença nessa energia de ligação. Então, o cloreto está fletando diretamente. Então, a conclusão do artigo, ele trouxe que o tratamento de altas temperaturas, o HTR, ele produz efeito similar ao envenenamento de cloreto. Ou seja, lá na nossa primeira análise, ele mostrou que a altas temperaturas, ela baixou a densidade eletrônica do paládio, fazendo assim que a ligação ficasse mais fraca. O mesmo aconteceu no cloreto, onde ele deu altos comprimentos de onda na ligação da carbonila. Então, com o outro tipo de análise que ele fez, que foi o raio-x, ele também percebeu que o efeito de envenenamento do cloreto no paládio é devido à densidade eletrônica que ele traz a redução da densidade eletrônica que ele traz no paládio. Então, e com a terceira análise, ele concluiu que o efeito da contaminação e do tratamento de altas temperaturas pode ser contornado com a adição do efeito de fortes interações de metal suporte, que foi com a adição do molibdênio. E esses são os vídeos sugeridos para vocês assistirem. Acho que está dando o horário. Já deu a hora, já. Ah, entendi. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma sugestão para o grupo? Alguém? Não, ali, ó, no tempo de vocês, ó. Ali. Gente, muito obrigada. Umas perguntas, uma perguntinha. Grupo, vocês acham que qualquer catalisador pode ser caracterizado por FTIR? Eu acho que não. Eu acho que tem alguns que a gente vai precisar de os outros, né? Que é o de massa, RMN, que acho que só o infravermelho não dá conta. Porque tem uns picos que, meu Deus, é muito difícil de achar. Quem fez análise orgânica sabe. Exatamente. É assim.
O básico, FTIR pega. São os picos principais e ainda não é uma análise quantitativa, tecnicamente. Existem outros tipos de infravermelho, né, que utilizam também, né, o princípio do FTIR. Nossa, esqueci o nome agora. De Fourier. Utiliza Fourier também, ok. Mas existem, por exemplo, o Raman, que é quando você tem uns picos muito pequenininhos de uma coisa muito específica que você quer pegar. Ele é um equipamento muito semelhante ao FTIR que pega só aquela região, sabe? Existe também o FTIR do tipo ATR, com atenuador, que é para amostras tipo plásticas, sabe? Que não é pó, que você não consegue fazer. Quando você tem um catalisador que você não consegue fazer pastilha, por exemplo. Então, você vai utilizar esse atenuador. Então, é uma análise, a princípio, universal, mas não são todos os catalisadores que vocês conseguem quantificar, assim, por FTIR. Exatamente, sabe? Exatamente. Outra perguntinha que eu tinha, deixa eu ver onde eu anotei. Tá, eu tenho duas observações, na verdade, para fazer. A gente consegue, sim, quantificar pelo FTIR, apesar de não ser indicado. É feito quando vocês colocam uma molécula de referência lá. Junto com o catalisador de vocês colocam lá uma molécula que vocês sabem a quantidade, sabem o peso molecular e sabem onde que vai dar banda característica dela. Então tem como, mas não é usual. É feito quando vocês não têm nenhum outro tipo de análise para quantificar. Então existem, né? Existem pessoas que fazem umas gambiarrinhas assim para poder fazer. Fazer a comparação dos espectros? Uhum. Entendi. Isso, coloca uma molécula interna lá que você sabe mais ou menos o quanto é, então dá para fazer por curva de calibração. Não é comum, mas dá. Isso que eu ia perguntar. Aí você fala quantificar, determinar a concentração mesmo. Uhum. Dá para fazer, eu não sabia que por infravermelho dava. Aí é pela área, né? Ou não? Pela área também. Igual com a cromatografia. Igual com a cromatografia, só que você precisa ter um equipamento zerinho. Zeradinho, bonitinho, KBR grau FTIR, que é o grau espectroscópico que a gente chama, que é o mais alto nível de pureza. Só para vocês terem uma ideia, eu comprei esses dias um potinho de 25 gramas, eu paguei R$ 1.200, R$ 1.300. Isso que eu comprei no dólar baixo, tá? Então, era um pote que a empresa tinha, que ela tinha importado antes, e me vendeu o preço de quando ela comprou, ela não me vendeu o preço reajustado. Então, aí vocês imaginam, né? Então, por isso, tá? Que vocês foram fazer lá e vocês usaram o suporte plástico, porque é muito caro. É caro mesmo. Mas, assim, não é muito comum, tá, Matheus? Realmente é uma coisa muito difícil fazer quantificação por FTIR. A quantificação por FTIR é mais feita quando vocês querem saber a natureza dos sítios que vocês têm no catalisador. Se é sítio ácido, sítio básico, se é força de Lewis, força de Bronsted. Então, é feito uma dissorção de piridina. Adsorve a piridina no catalisador de vocês. E daí, pelo tamanho da banda de piridina, a gente faz uma derivação, uma integração bonitinha, e a gente consegue quantificar a força desse sítio. Então, é uma maneira, sim, de quantificar. Você quantifica quantos e quais sítios você tem. Mas, gente, piridina é mega tóxica, então precisa ser um FTIR bem bruto, assim, bem encamisado para isso, que não tem vazamento. Mas é feito quantificação, mas são casos bem particulares, tá, gente? Então, de maneira geral, é só feita para qualificar mesmo. Era isso por mim. Muito obrigada. Fiquei muito orgulhosa do seminário de vocês todos que apresentaram hoje. Meus parabéns pelo conteúdo, pela profundidade do tema. Dá para ver como vocês estudaram pelo tempo, porque nem o grupo fez em 15 minutos. Eu vi que os grupos comeram uns pedaços, assim, porque eu vi que vocês iam estourar muito no tempo. Então dá para ver que vocês trouxeram bastante conteúdo, pesquisaram bem, sabem bem da técnica. Galera, até segunda, então. Segunda-feira nós vamos fazer o seguinte: segunda-feira, os seminários novamente. Na terça, eu vou abrir a sala e vou deixar para vocês tirarem dúvidas. Então, vai ser assim: não vou trazer exercícios novos, que eu acho que o que tinha, né, a galera tá fazendo ainda. E na quinta, nossa P2, ok? Alguma dúvida? Não?
Muito obrigada, galera. E bye, então, gente. Até mais. Obrigado, Fiquem professora. bem. Até mais. Obrigada, Boa semana. professora. Bom resto de semana. Obrigado. Bom final de Até mais. semana. Bye.